Oi, gente, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Espero realmente que vocês estejam muito bem. Vamos fazer a leitura para o signo de Leão para o mês de dezembro. Lembrando que é uma leitura coletiva, pode ser que não ressoe com todo mundo, tá bom? Mas como eu sempre tiro assim com vários decks, então pode ser que tenha assim uma mensagem para você no começo, no meio ou no final do vídeo, quando eu tiro os conselhos, né, com baralho cigano. Então vamos lá, leitura para os leoninos que se conectaram com esse vídeo. O que nós temos de principal? Uma mensagem, um conselho para dezembro, para o signo de Leão. Signo de Leão. Olha, saiu a carta de vocês aqui, ó. Lua cheia em Leão. Não deixe o orgulho atrapalhar. O que o orgulho aí de vocês está querendo atrapalhar aí? Olha aqui no fundo do deck do oráculo da Lua, a Lua nova. Um novo começo está surgindo para vocês. Que bom, hein? Novo começo sempre é bom, né, pessoal? Um novo começo para vocês. Mas não deixe o orgulho atrapalhar. Do que nós estamos falando, eu não sei, tá? Vamos tirar aqui, com o tarô de hoje, energias para o mês de dezembro, para o signo de Leão. O que mais a espiritualidade, o que mais o universo tem a dizer para os leoninos que se conectaram com esse vídeo? Vamos lá. O que mais? O que eles precisam saber? O que é esse novo início? Energia geral. Um sofrimento aqui. Sofrimento bem grande, né? O que mais? Caiu. Caiu, quase foi parar lá do outro lado da sala aqui. Carta da simplicidade, 8 de ouros. Trabalho, né? Fala sobre trabalho. Estudo. Mais um, por favor. O florescimento. Rainha de ouros. Pode ser que estejamos sim falando de trabalho, preocupação, né, no trabalho, preocupação com dinheiro. E aqui, olha, no fundo do deck, a carta da ruptura, a carta da justiça. Algo se rompe, né? Algo vem para trazer clareza para financeira aqui, ou algum, pode ser algo na justiça, algo novo aqui. Algo que talvez você esteja preocupada. Né? Será que vai? Será que não vai? Será que vai dar trabalho? Será que não vai? Será que vai trazer dinheiro? E é isso que se rompe aqui, ó. E a carta da consciência do carro. Vai dar boa para vocês. Tá? Essa ruptura, ela vem para trazer uma clareza para vocês. Trazer a clareza do caminho que vocês devem seguir. Né? Algo que preocupa muito vocês, que vocês estão assim, ó, preocupados, ó. A carta 9, né? 9 de espadas, ela fala sobre os pensamentos, né? Então pode ser que você esteja realmente muito preocupado aqui, com um sofrimento muito grande, ou esperando algo financeiro no trabalho, porque o 8, a carta do 8 de ouros fala sobre
o você não persistir naquilo que você está fazendo, no seu trabalho, nos seus estudos, para você conseguir chegar aqui na rainha de ouros, né? Que é uma energia assim de muita abundância, florescimento, sabe? Quando você ressurge, né? Na verdade, aqui desse sofrimento para que traga aqui bastante abundância para você. Mas o mês de dezembro vai ser um mês de novos começos surgindo de fato, tá? Novos caminhos aqui. Talvez você bote aqui esse sofrimento para fora, aí o que te preocupa, né? E eis que surge aqui a abundância para você. Um novo caminho, olha, fala sobre um novo começo, um novo caminho se abrindo, mas aqui pede para que você persista. Persista naquilo que você está fazendo. Vamos clarificar com o baralho cigano para mês de dezembro, signo de Leão. Clarifique, por favor, o que seja claro e específico sobre o que nós estamos falando. Para Leão, o que mais eles precisam saber? O que mais Leão precisa saber? A carta do chicote, a carta do cão, a carta da lua. Adoro a carta da lua no baralho cigano, a carta da mulher, a energia feminina e a carta do caixão. No fundo do deck nós temos aqui, olha, a carta dos ratos. Preocupação mesmo, né? Preocupação com talvez perda de dinheiro, sei lá, alguém que fala alguma coisa, é fofoca, é alguém que tá falando muito demais aqui, que tá causando essa energia de perda, de sensação de perda, né? Vocês estão sofrendo por algum motivo aí. Uma sensação de perda aqui, talvez perda financeira, medo, né? A carta dos ratos fala sobre medo. A carta dos pássaros aqui fala sobre comunicação, né? Uma comunicação que chega, talvez, ou que chegou para vocês e que causou esse sofrimento, que causou essa preocupação, esse medo em torno do dinheiro, tá? Mas aqui, como carta principal aqui no baralho cigano, nós temos a carta da lua. A carta da lua no baralho cigano fala sobre trabalho, sobre carreira, né? Então, se você tiver preocupado com um concurso público, por exemplo, é um exemplo, tá, pessoal? Continue estudando, tá? Que você vai ser reconhecido. Fala sobre reconhecimento no trabalho, na carreira, sobre propostas, né? E pode falar sobre relacionamento também, tá? Carreira, dinheiro, finanças. Aqui pode falar sobre algo que ainda você não vê, não enxerga, mas que está vindo para você, tá? Tem uma pessoa muito amiga aí sua, uma pessoa muito importante na sua vida, que tem essa energia feminina, que está do teu lado te ajudando nesse caminho para que você esse sofrimento, né? Para que venha a justiça para você, para que finalize esse sofrimento, essa preocupação. Tem uma figura feminina que é muito amiga sua, pode ser um parente, pode ser, né, alguém muito próximo a você, que está do teu lado te ajudando, tá? E que talvez essa pessoa esteja trazendo a finalização dessa preocupação, né? Porque a carta aqui do chicote fala sobre discussões, né? Sobre pessoas que falam de uma forma rude, né? Brusca. Espero que esteja fazendo sentido. Então vai haver uma ruptura, assim, ó.
vai ser finalizado isso. Sabe essa sensação que você tem de estar perdendo alguma coisa porque alguém falou algo, alguém foi rude, alguém... Isso está sendo finalizado aqui com a ajuda de uma figura feminina aqui que está do teu lado e que te traz esse ânimo, né? Que fala para você, olha, aqui tem uma figura feminina também, uma pessoa muito próspera, muito abundante, que te ajuda nesse trabalho, que te ajuda a alcançar os seus sonhos, porque a carta da Lua fala sobre sonhos também. Vamos clarificar com o tarô dos anjos. Por favor, seja claro e específico. Clarifique as cartas do baralho cigano para o signo de Leão. O que está vindo para eles aí? É a finalização de algo, tá, pessoal? E com a finalização sempre tem um novo começo. Um novo começo surgindo aí para vocês. Vamos lá. Clarificar com o tarô. Por favor, clarifique as cartas que estão na mesa. Seja claro, específico para o signo de Leão. O que é a carta? O que é a carta do chicote? Fazendo aqui. A Imperatriz. Tá vendo? Fala sobre a abundância infinita. Dê à luz a seus sonhos. Cuide de si e dos outros. Com amor, com carinho, né? Com a carta aqui do chicote, que pode falar também sobre algo que retorna para você com muita abundância depois dessa finalização. Ou alguém, uma figura feminina que mostra para você o caminho, né? Que você tem que seguir para você alcançar esse reconhecimento profissional no relacionamento. O que é a carta do cão? O rei de ouros, o rei e a rainha de ouros, a imperatriz, é muita abundância para você, tá bom? Alguém, me parece que é uma figura que te traz essa abundância. Momento próspero. Aceite com confiança a oportunidade oferecida. Eu tenho a impressão aqui que alguém chega para te oferecer algo que vai te trazer essa prosperidade, tá? E é uma figura feminina aqui. Que põe fim à sua preocupação. Que traz essa abundância para você. O que é a carta da Lua? É alguém muito próspero. O que é a carta da Lua? Carta da Lua, por favor. O que ela está fazendo aqui no meio do jogo? Olha só, pessoal, 10 de copas. Uma vida familiar contente e gratificante. Suas necessidades emocionais e materiais estão supridas. Relacionamentos confiáveis. Eu falei para vocês que vocês estão aqui com um relacionamento aqui muito confiável e que vai te trazer toda essa prosperidade, acabando eliminando essa preocupação de vocês. E aqui eu acho assim, não deixe o orgulho te atrapalhar, assim, é você deixar que as energias fluam de prosperidade das pessoas que estão à tua volta, para que você saia desse sofrimento aí, dessa preocupação, desse medo de perder algo, né? Porque o 10 de copas, ele não só pode estar falando de relacionamento, como também qualquer tipo de relacionamento trabalhista, né? Um relacionamento no trabalho. Então é muita abundância. Se for um relacionamento amoroso também, é algo assim
maravilhoso, que o 10 de copas é a satisfação plena. Aqui fala, né? Emocional e material. E tem uma pessoa aqui muito importante do teu lado te ajudando nisso. O que é a carta da mulher? É muita abundância que chega para vocês, pessoal. Olha aqui, ó. 6 de fogo. Vitória. Alguém que traz boas notícias, né? Boas notícias que estão a caminho, reconhecimento público, prêmio. Eu batalhei, né? Carta aqui do 8 de ouros. Eu estudei, eu trabalhei, eu batalhei e eu trago essa vitória. Você traz essa vitória. Com a ajuda de alguém, de uma pessoa muito importante na sua vida. Vitória. E é uma pessoa muito abundante, muito vitoriosa, uma pessoa muito, sabe, que acredita que as batalhas, que você tem sim que trabalhar, que batalhar por aquilo que você quer. É uma pessoa muito positiva, que te traz te tira dessa situação. O que é a carta do caixão? O que é essa finalização? E essa pessoa traz essa finalização para vocês. Então, 6 de copas. A finalização, assim, ó, de um passado, tá? Memórias da sua história ou infância. Questões relacionadas a crianças, romantizando o passado. Porque às vezes, pessoal, o que fala sobre o orgulho? Deixar o orgulho, não deixe que o orgulho te atrapalhe. É você não querer abrir mão, às vezes, de algo do passado, né? Por exemplo, pode ser algo, alguém, né? Mas eu vou dar um exemplo aqui. Eu fui criado de uma maneira em que as pessoas sempre me falaram que, sei lá, a gente sempre vai ser pobre, por exemplo. E você fica com esse, sabe, enraizado com essas questões, né? Eu nunca vou conseguir prosperidade, eu nunca vou conseguir vencer na vida. E aí você fica, né, preso nessa situação. Então, mas isso aqui se acaba, tá? Apegos ao passado se acabam, se finalizam. Só que para isso você tem que batalhar para que isso aconteça também, tá? Aqui o 6 de fogo, aqui de paus, fala sobre essa batalha. Né? O 8 de ouros fala sobre essa persistência nesse 10 de copas que você tanto quer, tá? Só que para isso você tem que batalhar, você tem que lutar para você tirar o que já não cabe mais, coisas do passado que estão enraizados. E às vezes é o orgulho, né? Não, eu tenho orgulho de quem eu sou, eu tenho orgulho de ser pobre, eu tenho orgulho, sabe? Tipo isso, são exemplos, tá? Então isso finaliza. E olha, o rei de espadas no fundo do deck. Diga o que você pensa com confiança. Procure aconselhamento profissional ou de uma pessoa próxima a você que tem essa maturidade, que goste de você, que te, sabe, que te faz lutar por aquilo que você deseja. Equilibre as considerações mentais e emocionais. Pede um equilíbrio aqui. Mas aqui, olha, esse desequilíbrio emocional aqui do passado, ele está se finalizando, tá? Então o rei de espadas, ele vem para cortar isso, sabe? De fato, cortar. E olha, aí há uma renovação. Revise e avalie, né? Aquilo que eu estava falando. Revisar o que precisa ser cortado, crenças limitantes do passado. Uma avaliação favorável dos fatos. Hora de mudar para uma nova direção. Cortar aquilo que não serve, do passado. Porque a carta 20, que é do julgamento, fala sobre o que foi feito no passado, né? Tem que ser reavaliado e cortado. Aquilo que não serve mais. Você pensar de uma forma mais positiva. Acreditar em você, acreditar no futuro. Então, o mês de dezembro, para vocês de Leão, significa, assim, uma renovação. Uma renovação da forma de pensar.
Vocês passam a pensar de uma forma mais positiva, mais próspera, tendo em mente que vocês merecem isso. E vocês têm ajuda de pessoas aí do lado, tá bom? Muito bom mesmo. E não se esqueçam, né, que é um novo começo que está surgindo na vida de vocês. Próspero, tá? Sentimental, assim, é uma vida equilibrada, né? Sentimentalmente e materialmente falando. É vitória para vocês. Vamos pedir aqui. Ó, caiu aqui, eu ia pedir conselho, ó. Caiu a carta do coração. É o mais puro amor, aquele que não deve nada e nem cobra, que sabe o verdadeiro momento de explorar as oportunidades, que não se sustenta no outro, mas que alimenta o crescimento juntos. Tem alguém aqui na vida de vocês que traz esse amor para vocês. Mas é um amor assim equilibrado, sabe? Que não pede nada, que só ama, que um verdadeiro amor, né? É aquele que não cobra. Aquele que traz um crescimento juntos. É importante isso. Vocês estão cercados de pessoas que amam vocês. E vocês têm que confiar nisso. Que mais? Conselho para Leão. A carta do urso. Aqui pode falar sobre falsidade, ciúmes, inveja, falsos amigos, carta de advertência. Não revele segredos e projetos, mas só para quem você realmente confia, tá? Para mim, a carta do urso fala sobre força, sobre alguém que te traz essa força, essa determinação. Mais um conselho. Conselho para Leão. A carta da âncora, 35. Algo firme e seguro em que se pode confiar e contar. Felicidade, estabilidade, segurança material, autoconfiança e êxito para vocês no mês de dezembro, com a ajuda de alguém que ama muito vocês. E olha aqui no fundo do deck. A carta dos peixes, né? Que fala sobre riqueza, prosperidade, dinheiro que chega, satisfação pessoal, através do ganho material, bons negócios que vocês vão fazer, multiplicação e lucro para o mês de dezembro, pessoal. Maravilha, né? Vocês merecem. Então escrevam aí nos comentários. Eu mereço, eu recebo essa prosperidade do universo e eu agradeço. Mas é meu, eu quero, porque o universo, ele só dá para você aquilo que você acha que merece. Então você merece isso, tá bom? Merece isso e muito mais. Amor, felicidade, prosperidade. Vamos tirar a última mensagem para o signo de Leão. Pare, reflita. Não é este o caminho. Revise as suas ações, conceitos e atitudes. Estava falando até agora. Os conceitos, sabe? Os preconceitos que a gente tem. Verifique se não está agindo com inflexibilidade, descrença, né? Descrença, eu não mereço. Impulsividade, você merece. Então, reflita sobre isso. Você merece essa abundância que está nessa mesa. Tá bom, pessoal? Bom, eu espero ter ajudado. Que você tenha um dezembro, assim, maravilhoso, final de ano. Super show de bola, tá? E eu espero ter ajudado. E até a próxima.